Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, doutora Bruna, representando aqui a querida Organact e vou contar para vocês hoje, eu e o Cookie, a gente vai contar para vocês sobre os benefícios do Lactobac Dog. Gente, para mim é tão fácil falar sobre o Lactobac, é o que eu uso muito na minha rotina clínica e eu vou contar para vocês um pouquinho aqui porque que para mim ele é um probiótico, um nutracêutico tão beneficente aí para a saúde dos nossos pequenos. Já que eu tô aqui com o Cookie tem 2 meses e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a imunidade, sobre a formação da imunidade nos filhotes. Ou seja, para o Cookie, por exemplo, para aqueles filhotes que saem dos canis, eu recomendo sempre o uso do Lactobac Dog por 2 motivos mais importantes, além de outros que eu já vou conversar com vocês. A primeira deles, o primeiro motivo que eu cito, gente, é assim, ó. Primeiro, microbiota intestinal dos filhotinhos, ela não está ainda totalmente formada. A maturidade intestinal não está concluída até o 5º mês de vida. Por isso a importância do probiótico e prebiótico que contém no nosso Lactobac para ajudar nessa construção da microbiota intestinal, auxiliando aí no reforço de imunidade. Já que o intestino, gente, ele é considerado o segundo coração. Ele é responsável por toda a absorção dos nutrientes, por toda a absorção de vitaminas e é nele que a gente precisa focar, principalmente nessa primeira etapa da vida. Por ele ser altamente palatável, gente, a gente tem uma facilidade na administração. Ele vem, na verdade, nessa seringa, tá, dosadora, e eu recomendo sempre uma dosagem específica para os filhotes. Eu faço normalmente de 7 a 10 dias, tá? Mensalmente eu interrompo, eu faço 7 dias, de 7 a 10, interrompo. Mensalmente eu faço isso até chegar no 5º mês de vida, que é onde alcançam aí a maturidade intestinal, conforme eu tinha citado anteriormente. Pessoal, e ainda falando dos filhotes, né, a gente tem que entender que muitos deles chegam com diarreia pra gente, ou porque tem contato com vários outros companheiros ali no canil, ou até mesmo porque eles adquirem aí as infecções bacterianas secundárias. Para isso, o Lactobac Dog, o que ele faz, além dele corrigir, ele também previne, né, todas essas disfunções aí intestinais que também chamamos de disbiose. Inclusive eu vou falar mais um pouquinho sobre essa doença que eu também trato em grande número dentro do meu consultório. Aproveitando o gancho, então, gente, vamos falar um pouquinho da disbiose, né, que nada mais é do que o desequilíbrio intestinal entre bactérias do bem e bactérias do mal. E o nosso Lactobac Dog é o que tem maior cepas de bactérias do bem no mercado, isso é comprovado. Além de ser bem palatável, pessoal, eu brinco sempre aqui e falo que tem gostinho de colo-quinor que a gente pode oferecer para os meus pacientes, que eles lambem e se divertem. Além de dar facilidade aí da administração, eu coloco no cantinho da boca, injeto a seringa e eles lambem. Muitos que têm mais dificuldade, eu tenho um pulo do gato que eu faço o seguinte, pulo do cão na verdade, eu ponho um pouquinho aqui, coloco, grudo na gengiva, levanto o lábio superior, grudo na gengiva e assim facilita, porque ele é bem viscoso, então ele não é líquido, isso facilita essa aderência na gengiva e aí eles ficam lambendo e aí ocorre a melhor absorção da melhor maneira possível. Gente, e além dos inúmeros benefícios do Lactobac Dog possuir os pré e probióticos, nós temos um grande benefício também dele possuir a glutamina. A glutamina, ela fornece energia para os enterócitos e ela aumenta aí a degradação, a síntese e a degradação das proteínas, né? Com que isso, qual é o efeito maravilhoso que a gente tem? Melhor absorção de todos os nutrientes, os macronutrientes, as vitaminas necessárias aí para o equilíbrio intestinal adequado do meu paciente. Gente, até agora eu estava pegando um pouquinho leve, falando aí só dos filhotes, né, falando um pouquinho do sistema imune, mas nós temos que considerar as infecções bacterianas secundárias que causam aí uma destruição das vilosidades intestinais, e isso o que maior prejudica para os meus pacientes é a absorção, inclusive do medicamento para o tratamento, né, antibiótico terapia, os anti-inflamatórios que eu preciso para o tratamento dessas enfermidades. Quando eu tenho essa destruição das vilosidades, a gente reduz essa absorção tanto de nutrientes, vitaminas, mas também dos medicamentos. Como que eu consigo estabilizar, devolver essa microbiota do bem destruída por uma bactéria, por um protozoário, no caso da giardia?
Eu uso o Lactobac Dog, pessoal. Eu uso um pouquinho mais agressivo. Ao invés de usar de 7 a 10 dias, eu costumo fazer 2 semanas do Lactobac Dog, uma vez ao dia, pra gente devolver as bactérias do bem, restabelecendo aí o equilíbrio intestinal. Gente, você sabe qual é a minha maior alegria? Eu, naturalmente, sou uma pessoa mais conservadora em relação a medicamentos, né? Então, o Lactobac Dog ele veio para acrescentar dentro do meu consultório para trabalhar de uma forma, além de preventiva, ele consegue modular aí a função do intestino. Ele é um colaborador, um acelerador aí para estabilizar a função da microbiota intestinal. Então, o que eu uso, pessoal? Normalmente, o que eu faço, né? O tutor entra aqui no consultório e se queixa. A queixa principal dele é que as fezes estão amolecidas, ele não está conseguindo mais coletar as fezes porque elas possuem muco. Aí é o momento que eu entro com o Lactobac Dog. Como eu faço esse discernimento? Gente, o discernimento que eu faço, na verdade, é assim: eu tenho infecção ou ainda não tenho infecção? Se eu possuo apenas a desbiose, que é esse desequilíbrio intestinal, eu consigo muitas vezes, e eu diria que em 30% dos casos dentro do meu consultório, eu consigo sanar esse problema, devolver a saúde dessa microbiota usando o Lactobac Dog. Então, esse paciente, de maneira conservadora, eu consigo recuperar, a menos que ele ainda persista com os sintomas, Persistindo os sintomas, aí sim eu entro para um copo parasitológico ou um copo parasitológico funcional para entender se ele tem, além da desbiose, uma hipersensibilidade intestinal, uma insuficiência de pâncreas exócrino. Então, tudo isso eu levo em consideração, mas sempre usando o Lactobac Dog, porque além dele tratar, além dele colaborar aí com o tratamento do meu intestino, ele é um grande auxiliador e ele previne infecções mais graves, ou seja, tá o início do desequilíbrio para a bactéria do mal, antes dessa infecção ela se prorrogar, ela se instalar, eu consigo interromper usando o Lactobac Dog. Tá, pessoal? Isso é a minha prática clínica e eu gostaria sempre de compartilhar com vocês, porque muitas vezes a experiência traz pra gente o que a bula não traz, Então é por isso que eu tô aqui, para contar um pouquinho do meu universo dentro do consultório, do Bicho de Pet, da doutora Bruna, e explicar pra vocês por que eu amo tanto o meu Lactobac Dog. Gente, já que a gente também tá falando de alimentação, eu tenho que contar para vocês que aqui dentro do consultório tem inúmeros pacientes com hipersensibilidade alimentar. Aí como que o Lactobac Dog entra nessa circunstância? A hipersensibilidade alimentar, como vocês sabem, ela é causada quando o próprio alimento é considerado o alérgeno, Então, como isso acontece nessa transição? Por exemplo, muitos pacientes eu preciso mudar da ração hipoalergênica para uma alimentação natural. Nessa transição, muitas vezes a gente possui aí a desbiose, o intestino ele entra no desequilíbrio. Aí com o Lactobac Dog eu consigo estabelecer aí, ele é um colaborador nesse equilíbrio para eu complementar o meu tratamento, para eu acrescentar o meu tratamento, a função intestinal regularizada. Gente, e eu falei, dos filhotes, eu falei dos meus pacientes com hipersensibilidade alimentar, reforço imunológico e não podia esquecer de falar dos meus pacientes geriátricos. Infelizmente, ao longo da vidinha deles, eles desenvolvem os tumores e eu preciso fortalecer o sistema imune. Então, além do Promum, que eu uso muito, eu falei ali nos vídeos do Promum, a gente usa muito, nós médicos veterinários usamos muito aí na recuperação do paciente oncológico como colaboradores aí, fortalecedores do sistema imune. Então eu uso o Promum associado ao Lactobac, para mim é uma combinação maravilhosa. Além de eu fortalecer a imunidade por meio do Promum, eu fortaleço a imunidade por meio do intestino, devolvendo a saúde, estabilizando a saúde intestinal do meu paciente. Pessoal, muitas vezes eles têm também síndrome do intestino irritado, onde tem sangue nas fezes. Aí eu consigo, com o Lactobac Dog associado ao Promum, um incrível benefício para o meu paciente, devolvendo a saúde do intestino, devolvendo aí o seu sistema imune, fortalecendo todos aqueles soldadinhos que eu tinha falado no Promum, aqueles soldadinhos que a gente tem para enfrentar aí as grandes batalhas de uma quimioterapia no paciente oncológico. Então, secundário a isso, a gente tem os efeitos colaterais negativos, como diarreia ou constipação. Aí eu entro com o Lactobac Dog nos nossos pacientes velhinhos, nos meus pacientes queridos geriátricos,
que eu amo tanto e trato com tanto carinho, assim como todos os outros, mas os nossos velhinhos, eles requerem um pouquinho mais de cuidado e atenção. Então fica aqui toda a minha dica, qualquer dúvida, sigam nos canais da Organact e lembrando sempre que o nosso maior suplemento, qual é? É o carinho. Carinho é o nosso maior suplemento. Um grande beijo a todos vocês, eu estou à disposição para qualquer dúvida, eu e toda a equipe do Organact. E viva o Lactovac! Beijos!